Vamos lá, gente. Mais uma tarde e mais uma questão, como é o nosso hábito. Será que hoje essa questão sai rapidinho? Vamos conferir juntinhos aqui, né? Essa questão apareceu na prova da UERJ discursiva de 2024 para ingresso em 2025. E ela fala de sequências, né? Bem interessante. Considere, isso aqui na verdade é uma sequência só, né? Considere a sequência dos números naturais ímpares. Ok? E as somas S1 e S2. Calma, pode assustar, mas não morde. Olha só, temos aqui a sequência dos números naturais ímpares. O 1 é o primeiro ímpar, depois vem o 3, o 5, 7, 9, 11, né? E assim por diante. Essa notação aqui quer dizer isso, essa é a sequência dos números naturais ímpares. Ok? Temos aqui então duas somas aqui. Primeiro, a soma S1, a soma primeira. Vou pegar os termos e vou somar, percebem isso? Ó. O termo A1, quem seria esse A1 aqui? Esse A1 é o primeiro termo da sequência que ele deu. Ó. Esse A1, se você olhar para cá, ó, significa o primeiro termo, que vale 1. O segundo termo é o A2. Né? É isso que quer dizer o índicezinho, quer dizer que é o segundo termo da sequência. Ele vale 3. O terceiro termo, 5. O quarto termo, 7. Né? E é isso que quer dizer. Então, eu estou pegando esses termos aqui e estou somando. Simplesmente isso. Vou somar todos os termos até um certo azinho da posição n, certo? Eu vou fazer isso um número tal de vezes, né? Até chegar em um certo termo de posição a n. Tudo bem? A segunda soma, que eu vou destacar aqui também, soma S2, é essa aqui. O que significa isso? AN mais 1, AN mais 2, AN mais 3, até o A2N. Significa assim, ó. Agora, na segunda soma, o que eu estou fazendo? Vou começar do termo AN mais 1. O que é o termo AN mais 1? É o termo seguinte ao termo AN, né, genérico, que eu parei na primeira soma. Por exemplo, se eu aqui, quando eu fiz aqui essa soma S1, eu parei, digamos, no termo A8. O termo A9 vai ser o mesmo que o termo A8 mais 1, certo? O termo A10 vai ser o quê? A8 mais 2. O termo A11 vai ser A8 mais 3. E assim por diante. Eu só estou sinalizando aqui para você o seguinte. Na segunda soma, eu vou olhar para onde eu parei. Na primeira soma, o último termo que eu usei, e vou somar a partir do seguinte, certo? Até um certo ponto. Até chegar no A2N, certo? Como assim A2N? Por exemplo, se eu parei aqui no A8, eu vou somar A8, A9, A10, A11, A12, até chegar no A2N, né? Se o meu N aqui seria 8, o A2N seria o A16, certo? O A2 vezes 8, né? A2 vezes 8, ok? Eu paro aqui então. Tudo bem, gente? Essa é a ideia da sequência. Acredito que todos compreenderam, certo? Quem não compreendeu, já sabe. Comentários, vai ter o maior prazer em ler, ok? Mas aqui, o que a questão quer da gente, né? Eu fui explicar aqui e nem terminei de ler. Mas ela fala o seguinte, olha só, questão da tarde de hoje. S1 é a soma dos n primeiros números ímpares, né? Ela explicou por escrito o que eu disse. S2 é a soma dos n números ímpares seguintes, né? Excelente, como eu acabei de explicar para vocês aqui. Qual é a pergunta? Calcule S2, certo? E também a razão S1 sobre S2, certo? São dois pedidos aqui. A questão poderia ter tranquilamente, então, uma letra A e uma letra B. E antes de começar, eu queria esclarecer, né? Antes de começar a calcular, quanto vale, né? Como se fosse o item A fictício. Quanto vale S2? Antes de achar isso com vocês, eu queria esclarecer isso aqui. Como assim S2 é a soma dos n primeiros números ímpares, né? É a soma dos n números ímpares seguintes. Como assim, ó? Aqui vai do n mais 1 até o A2n. Eu vou manter um exemplo de que o meu n aqui, né? Vamos supor que ele vale a 8. Então, eu parei aqui nesse 1 a 8 e vou seguir até o A16 aqui. Se você olhar comigo, ó, o que eu vou ter aqui somando é os termos que vão da posição 8 até a posição 16. Então, aqui eu vou ter quantos termos, gente? Repare, eu vou ter 16.
menos 8, que é 8, certo? No meu exemplo aqui, né? Isso que eu estou fazendo aqui é um exemplo que você compreenda. 16 menos 8 é 8. Então, ó, eu vou ter exatamente a quantidade de termos, né? Exatamente esse n aqui que eu tinha no início aqui, que é o último termo, né? É a posição do último termo que eu parei quando somei aqui esse S1, quando eu calculei aqui esse S1, certo? Então, por isso que a questão fala pra gente que S2 é a soma dos n números ímpares seguintes. Simplesmente por isso, certo? Porque aqui eu vou ter n termos, aqui vai coincidir, eu vou ter exatamente n termos se somando, certo? Tudo bem? Vamos lá então. Essa informação é útil para calcular S2, por isso que a questão deu pra gente, né? Quis facilitar o processo. Se ela quisesse ser um pouquinho mais espertinha, um pouquinho mais caxias com a gente, vamos falar assim, ela nem diria isso para você. Você que tem que concluir que aqui tem n termos. Seguindo o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, se o nosso nzinho valesse 8, né? Mas vamos seguir aqui para calcular S2. Como é que seria? O primeiro passo é entender que tudo está dentro, né, dessa sequência aqui dos números ímpares. 1, 3, 5, 7. E você percebe que isso aqui tem um certo padrão, né? Por exemplo, do 1 para o 3, eu estou somando duas unidades, certo? 1 mais 2 é 3. 3 mais 2 é 5. 5 mais 7. Aliás, 5 mais 2, né? É 7, né? Sempre indo de 2 em 2, sempre somando 2 em 2. O que é isso, gente? Se você estudou isso, e tem certeza que sim, isso é uma progressão aritmética. Para os íntimos, né? Estamos diante aqui de uma PA, uma progressão aritmética. Então, o que a gente vai usar aqui, ó, quando eu passo aqui S1, eu estou calculando a soma dos n primeiros termos de uma PA, certo? Simples, né? Então, a gente já pode até encaminhar quanto vale S1, né? É interessante. S1, vou fazer de azul, vale quanto? Se eu quero a soma dos n primeiros termos de uma PA, isso aqui vai ser o quê? A1 mais a n. É isso que eu paro aqui no termo de posição n, né? Vezes a quantidade de termos. Aqui eu estou indo do A1 até o AN. Então, aqui eu tenho n termos divididos por 2, certo? É assim que eu faço a soma S1, a soma dos n primeiros termos de uma PA. Ok? Que muitos memorizam, né? Como eu coloquei aqui direto a expressão para vocês. Repare que aqui, gente, para conseguir fazer esse bendito S1, eu estou diante do AN. AN é o termo de posição n. Como é que eu vou encontrar esse termo se eu não sei quanto vale n? Se o n aqui é genérico, você tem que usar o termo geral, não é isso? Das progressões aritméticas. Você sabe, né? O termo da posição n é o quê? É o A1 mais o quê? N menos 1 vezes R. Aqui nesse caso, né, fica bem fácil de você identificar duas coisas. O nosso A1, a gente sabe, não é isso? Vou até sublinhar isso, ó, o nosso A1 vale 1. Tá aqui bonitinho. É o primeiro termo da sequência. E o nosso raio, né? Raio. Eu tô com geometria na cabeça. A nossa razão aqui, esse Rzinho, ele vale 2, né? Porque eu tô sempre indo de 2 em 2. A nossa razão aqui, ó, ela vale malandramente 2. Um valor muito simpático. Então, a gente pode já escrever aqui que o nosso termo da posição n, de maneira geral, ele tem o seguinte formato. 1 mais o quê? N menos 1 vezes 2. Vamos resolver juntos, né? A n vale quanto, então? Vamos ter calma aqui. Temos que fazer o chuveirão, certo? 2 vezes menos 1, né? E 2 vezes n. 2 vezes n é mais imediato, né? Vale 2n. Então, é 1 mais 2n. E 2 vezes menos 1, né? Atenção, menos 2. Então, aqui, o nosso termo geral, é isso, o nosso AN vai valer. Aqui nós temos o 2n. E agora aqui, ó, 1 menos 2. Devo 2 e pago 1. Devo 1, né? Então, isso aqui é 2n menos 1. Ok?
Esse é o formato do termo da posição n, 2n menos 1. Tudo bem? Ok? Compreenderam? Excelente, né? Então aqui o nosso S1, para conseguir saber quanto vale essa lindeza que eu estou fazendo aqui no cantinho, vai ser o quê? O nosso A1 que vale 1, a gente viu. O nosso AN que vale 2n menos 1. Isso aqui vezes n dividido por 2. Olha que maravilha, gente. Olha como a matemática é fantástica, né? 1 menos 1, 0. Os dois vão embora. Então fica 2n vezes n. E 2n vezes n, pensem com atenção, né? 2n vezes n é 2 vezes n vezes n, certo? E n vezes n é n ao quadrado. Então você vai ter aqui 2n ao quadrado dividido por 2. Então, portanto, ó, já sai daqui a nossa resposta final para S1, né? O S1 vai ser 2n ao quadrado dividido por 2. Eu estou multiplicando uma coisa, percebem? Em seguida, eu estou dividindo-a por 2. Então, o 2 corta com esse 2. E aqui a gente vai ter que S1 é n ao quadrado. Esse é o resultado, gente, até conhecido, tá? Se você for seguir alguma graduação, for fazer licenciatura ou bacharelado em matemática, esse é o resultado conhecido, tá? E alguns olímpicos aí precoces, né, já conhecem isso muito antes de você, tá? Posso garantir, porque os materiais olímpicos são muito aprofundados, tá? Então, eles já sabem que a soma dos n primeiros números ímpares vale n ao quadrado. Por exemplo, ó, eu não me seguro, eu vou fazer isso aqui. Nem é o foco da questão, mas eu quero mostrar isso a você. Eu não resisto, né? Se você não quiser acompanhar, pode pular, tá? Mas, por exemplo, se você tem aqui a soma dos dois primeiros números ímpares. Quem são os dois primeiros números ímpares? Né? É o 1 e o 3, né? Então, 1 mais 3 é 4. 4 é 2 ao quadrado, percebem? A soma dos três primeiros. 1 mais 3 mais 5. Seria 9, né? 9 é 3 ao quadrado. É isso que isso quer dizer, compreendem? A soma dos n primeiros números ímpares, como está aqui, ó, do A1 até o AN, é n ao quadrado. Isso é bastante útil, tá? Acreditem. Então, a gente tem aqui S1 igual a n ao quadrado. Por que eu comecei pelo S1, né? Porque a pergunta primeira é o S2. Porque a gente fez aqui no S1 uma coisa importante. A gente viu aqui o termo geral, né? Que vai ajudar a gente a construir quanto vale o S2. Então, vai ser bem importante. Como é que é o S2, né? Como é que é o S2? Eu começo no n mais 1, né? No AN mais 1 e depois vou até o A2n. Então, como é que é isso aqui, gente? Vamos lá, calcular S2. Né? Eu vou fazer de outra cor S2. Vou fazer o S2 de laranja, tá? Laranja bem clarinho. S2 vai ser o que pra gente? É uma soma, então se preparem, né? O primeiro termo da soma, que é o AN mais 1, mais o que? O último termo, que é o A2n, vezes n, certo? Dividido por 2. Né? Porque eu tenho aqui n termos, a questão fala, né? Que nós temos aqui, ó, S2 é a soma dos n números ímpares seguintes, como eu mostrei. Então, aqui é n, vezes n, dividido por 2. A questão quis te ajudar nesse sentido, né? Então, vamos lá. A gente vai ter, então, o seguinte. S2, estou aqui diante de dois desafios, né? Saber quanto vale a n mais 1 e quanto vale a 2n. Para isso, eu uso termo geral. Não é isso, ó? O AN mais 1, né? Notem. O AN mais 1, a gente pode pensar como sendo quem? Vê se não é, né? AN mais 1 é o termo seguinte ao termo n, né? Então, a gente pode pensar malandramente que é o quê? AN mais uma razão, certo? Se a razão é 2, então aqui é 2. Okay? AN mais 1 é o AN mais 2. Então, a gente pode pensar que AN mais 1 vai ser o quê? AN, que é 2n menos 1, certo? Mais 2. Como é que seria isso? Ó? AN mais 1. Isso aqui vai ser quanto? Menos 1 mais 2. Ó? A mesma coisa que 2 menos 1, ou seja, 1 positivo. Então, aqui, ó, 2n mais 1. Esse é o AN mais 1.
tá feito para vocês, ó. Viu que malandragem? Viu como é que você compreender que isso é uma sequência, né? Que isso é uma PA? Ajuda a gente, ó. O AN mais 1 é seguinte ao termo N. Então, ó, vai ser AN mais a razão. Cheguei no AN mais 1, termo seguinte. Certo? E se eu quero chegar no A2N, o que eu posso fazer aqui, ó? Se eu quero chegar no A2N, eu posso usar o AN mais 1. Quer ver, ó? Como é que eu posso encontrar aqui, ó, o nosso A2N, que é o segundo desafio, ó? Vocês podem fazer assim. A2N é o quê? O nosso A, N mais 1, que é o primeiro termo, né? Mais o quê? 2N menos N mais 1, certo? Vezes a razão, vale 2, ok? O que eu usei aqui foi também termo geral, tá? Aqui no termo geral, a gente coloca N menos 1 por isso, tá? Porque 1 é o primeiro termo, né? Aí eu faço N menos 1, né? Menos 1 que é a posição do primeiro termo, A1. Então, ó, N menos 1, por isso que é N menos 1 aqui, ó. N menos 1. Essa é a lógica, ó. O N tá aqui, N tá aqui. 1 tá aqui, 1 tá aqui. N menos 1. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, ó. A2N, AN mais 1. A2N menos N mais 1. E coloquei aqui, ó, porque eu quero menos N mais 1 todinho. Então, eu vou fazer aqui um estudo de sinal, ó. Fica menos N e menos 1, beleza? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. O nosso A2N, ele vale quanto? Ó? A2N vai ser AN mais 1, que a gente sabe quanto é, né? É 2N mais 1, mais o quê? 2N menos N menos 1, certo? Vou deixar aqui para não sobrecarregar a mente de vocês. Né? 2N menos 1 vezes 2. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Nosso A2N é 2N mais 1. E aqui a gente tem o seguinte. 2N menos N, isso é N. Então, vai ter aqui N menos 1 vezes 2. Então, aqui o que a gente vai fazer, novamente, é o chuveirão. Certo? 2 vezes menos 1 e depois 2 vezes N. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui é o quê? A2N vale a mesma coisa que 2N mais 1. Mais o que? 2N, né? Menos 2. De novo. Então, ó, 2N mais 2N, isso é 4N. Ok? 4N. E aqui a gente vai ter menos 2 mais 1, ó, devo 2 e pago 1. Eu ainda devo 1. Então, ó, 4N menos 1 é o valor do bendito A2N. Então, agora temos condições de saber quanto vale esse 2. Graças a Deus. Né? Porque a gente já tem o AN mais 1 e o A2N. Então, como é que é o procedimento? Primeira coisa, AN mais 1. Isso vale, vou deixar mais limpinho para vocês, né? Vou abrir parênteses, vou abrir colchete, né? O que a gente vai ter? AN mais 1 vale 2N mais 1. A2N, a gente viu que vale 4N menos 1. Então, ó, vezes 4N menos 1. Que maravilha isso aqui, hein? Isso aqui tudo está vezes N. Isso aqui a gente ainda vai dividir por 2. Isso aqui é uma soma, né? AN mais 1 mais A2N. Então, ó, 2N mais 1 mais 4N menos 1. Ok? Então, agora a gente vai resolver isso, né? E deixar caprichadinho para vocês, ó, digno de um like e uma inscrição. Como é que vai ser, ó? 2N mais 4N, isso é de maneira mais direta 6N, né? E 1 menos 1, atenção, isso é 0, né? Olha que maravilha, zerou aqui. Isso é uma beleza, né? Menos mal pra gente. Só que a gente tem que ter em mente que isso aqui está sendo multiplicado por N. Então você já sabe que vai ser 6N ao quadrado, certo? Então aqui a gente vai ter 6N ao quadrado dividido por 2. E tcharam, né? 6 dividido por 2, isso vai dar 3. Então aqui, ó, o S2 vale 3N ao quadrado. Ok? Então a gente tem aqui o bendito S2 e temos o S1, que já foi calculado de brinde antes, né? S2 vale 3N ao quadrado, S1 vale N ao quadrado. Então, ó, já respondemos a nossa letra A entre aspas, né? O primeiro pedido. E o segundo pedido a gente vai responder agora, que é a razão, se não me engano, se bem me lembro, né? É S1 sobre S2. Certo? Então é a razão dos dois, que é essa divisão. O valor de S1 sobre S2. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui?
S1 sobre S2, o S1 a gente viu que vale n ao quadrado. O S2 a gente viu que vale 3n ao quadrado. Então você vê que beleza, né? Como essa questão foi bem elaborada, foi bem feita, né? Por aqueles que montaram essa provinha e nos proporcionaram essa questão na tarde de hoje, né? Porque olha só, o n ao quadrado, como aqui só tem multiplicação, ó, é 3 vezes n ao quadrado, aqui embaixo, e aqui só tem o n ao quadrado, eu posso cancelar o n ao quadrado com n ao quadrado. E aqui a gente vai ter então que é a razão. Agora sim, você é esperto, vou colocar a cor verde para indicar a resposta, né? S1 sobre S2, isso aqui vai ser 1, né? Ficou 1 aqui, dividir por n ao quadrado, dividir com n ao quadrado, ficou 1. E aqui a gente vai ter o 3 sobrando. Então, ó, a razão é 1/3, certo?